Muito bem, pessoal. Vocês sabem que nós estamos atravessando uma situação bem complicada, né? Porque tudo que se ouve falar quando liga a televisão, quando abre a internet, é só falar do coronavírus, né? Ou Covid-19. Agora, vocês vão observar que algumas palavras têm sido bem mais faladas que outras, né? Palavras assim que talvez nunca tenham sido tão usadas. E o que isso tem a ver com a nossa matéria de português? Palavras acentuadas. Aí nós vamos dar atenção a essas palavras acentuadas. Por exemplo, vocês têm muito ouvido falar em máscara, né? Ouvido falar em máscara, luva cirúrgica, né? Vocês têm ouvido falar muito em álcool para limpeza, como também vocês têm ouvido muito falar álcool em gel. Vocês observaram que essas palavras têm alguma coisa em comum? Fora de estar sendo tão falado, está sendo tão pronunciado ultimamente? Uma das coisas que elas têm em comum é o acento. Qual acento? Agudo. Sempre lembrando que na nossa língua portuguesa, o acento agudo, ele é mais usado do que o acento circunflexo. Mas hoje nós não vamos falar sobre acento circunflexo, apenas sobre acento agudo, tá? Então, máscara. Quando vocês escrevem máscara, tem que tomar muito cuidado, porque máscara é uma palavra que tem acento agudo. Máscara, veja. Se não puser acento agudo em máscara, não fica máscara, fica mascara, certo? Então, a importância do acento agudo. Nós não podemos colocar acento agudo só por colocar, ou porque acha que tem que colocar, ou se não colocar não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim, na pronúncia vai fazer muita diferença. Agora, nós temos na palavra máscara 3 As, né? É uma palavra que tem 3 sílabas e todas as 3 sílabas nós temos um A. Qual o A que nós vamos colocar acento? Só lembrando que normalmente na língua portuguesa nós acentuamos as vogais, né? Geralmente são as vogais são acentuadas, com exceção o J e o I que tem o pinguinho. Máscara tem acento agudo no primeiro A. Olha aqui, ó, colocar em vermelho para vocês poderem ver a diferença. Máscara. Se puser no último A, por exemplo, vai ficar mascarar. Tia, eu não dou conta, eu não entendo. Gente, geralmente a palavra que tem o acento agudo, ela é falada com mais intensidade, com mais força. Sem nós querermos, nós acabamos, às vezes, abrindo até mais o olho, olha, máscara. Né? Nós até nos esforçamos um pouco mais involuntariamente, mesmo se nós não quisermos fazer isso, nós acabamos falando máscara, talvez nós até abrimos mais o olho, né? Álcool, álcool também é acentuado, né? Álcool, lembrando que álcool é uma palavra razoavelmente diferente, porque ele tem 2 Os juntos, né? É raro ter na nossa língua portuguesa uma palavra com 2 Os juntos. Álcool. Aqui está escrito álcool? Não, aqui está escrito álcool. Viram a diferença quando não é acentuado? Agora nós vamos acentuar o primeiro A, e o único, né, que tem na palavra álcool. Agora está correto, né? Álcool. Sem que nós percebamos, nós falamos assim, álcool, pega o álcool. Qual é a palavra que é acentuada? É aquela que nós demoramos mais a pronunciar, né? Igual, se você for gritar máscara, olha lá, pega a máscara. Ou a palavra, né, acentuada, ou aquela sílaba acentuada, é que você demora mais tempo a falar. Nós temos sintomática. Vocês já observaram que ultimamente nós temos ouvido muito falar essa palavra? Sintomática. Então, vamos escrever. Sintomática. Lembrando sempre de puxar bem a perninha do A quando a palavra terminar com A, né? Para não deixar dúvida. Aqui nós temos a palavra sintomática? Não.
Aqui está escrito sintomática. Olha só como a palavra fica diferente. Sintomática. Então me respondam, qual que vai ser acentuada? O I, o O, o A, o I ou o último A? Qual dessas vogais serão acentuadas? Ou será acentuada? Será o primeiro A, né? Sintomática. Sem nós querermos, a gente acaba falando ele com maior intensidade ou demorando mais tempo a falar. Sintomática, né? Então, sintomática. Perceberam que então nós colocamos o acento nas palavras, não é porque nós queremos colocar, e sim porque há uma exigência, né? Uma exigência. Automaticamente nós temos que acentuar, senão ela muda de som, né? De fonema. O fonema dela fica diferente. Assintomática. Se sintomática, assintomática. Se sintomática, o acento é no A, onde será que é o acento em assintomática? Vamos. Assintomática. Se não puser o acento, vai ficar assintomática. Não ficou diferente? Então, nós também vamos colocar o acento agudo no A. Só que aqui nós temos 3 As em assintomática. Nós não podemos colocar em qualquer A, né? Por exemplo, se puser no primeiro A, vai ficar assintomática. Não ficou sem lógica? Se puser no último, assintomaticar. Então, assintomática, né? Aí, a pessoa que está com a Covid-19 apresenta algumas características. Não é isso que vocês têm ouvido falar na televisão toda hora? Né? Características. A mesma coisa. Algumas características. Observe. Está escrito características? Não. Está escrito características. Perceberam? Características. Para ficar características, nós vamos acentuar o primeiro I. Características. Certo? Agora está correto. Porque nós acentuamos o I. Nós não podemos acentuar qualquer palavra. Tem que ser aquela que na hora de pronunciar ela fica mais, né, demorada, nós falamos mais força. Ultimamente, tem se falado muito na estatística. Estatística, né? Tem se feito uma estatística. Quais são os grupos de risco, quantas pessoas morrem por dia, quantas são contaminadas, quantas são casos suspeitos, quantas se curaram, né? Aí vai fazendo gráfico, subiu, desceu, bababã, né? Então, está tendo uma estatística. E agora, a palavra estatística, será que tem acento? Vamos ver? Da mesma forma, se nós não acentuarmos estatística, vai ficar estatística. Olha como ficou diferente, né? Então, estatística. Vamos ver hoje no jornal o que está mostrando a estatística, o gráfico da estatística. Agora nós temos a palavra estatística, porque nós acentuamos a vogal I, certo? Não fica mais fácil? Então, querendo ou não, nós estamos sempre ouvindo falar na matemática, inconscientemente, né? Na matemática, nos números, na condição, quando nós falamos aqui de estatística. E observem que matemática também é acentuado, né? Aqui, nós temos uma luva, né? Mas, tia, mas luva não tem acento. Realmente, luva não tem acento. Mas luva cirúrgica tem acento. Por quê? Porque senão vai ficar cirúrgica, não é? Então, perceberam? Todas as palavras que são acentuadas, nós não podemos colocar acento só porque nós queremos ou porque nós achamos que tem acento. É porque elas realmente têm, tá certo? Nós vamos continuar com as nossas palavras acentuadas
nós vamos aprofundar um pouco mais e espero que vocês tenham entendido o conteúdo.